Saudar a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e quero dizer a todos também, sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras, e o objetivo é esse: enquanto o Senhor nos permitir, iremos estudar a sua palavra, iremos aprender aquilo que as Escrituras têm a nos ensinar, e o conhecimento que a Bíblia nos dá é impressionante, é infinito, nunca tem fim. Mas vamos lá, hoje eu quero, com a permissão de Deus, falar sobre os estágios da santificação. Santificação é tornar-se semelhante a Cristo. Quando nós somos santificados, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Então eu irei falar aqui de maneira muito breve sobre os estágios da santificação, porque é uma doutrina muito importante nas Escrituras. Vamos lá? O primeiro estágio da santificação é que a santificação ela inicia-se na regeneração. Quando a pessoa nasce de novo, quando ela é transformada por Deus, ali começa a sua santificação. O interessante é que essa mudança ela é moral. Ela acontece na nossa vida de tal maneira que as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que interagem conosco, as pessoas que têm um tipo de relacionamento com a gente, elas observam essa transformação. Por isso que a santificação ela tem um começo definido na regeneração. É impossível alguém afirmar que nasceu de novo e a vida da pessoa não é santificada no princípio, no começo. Ou seja, uma pessoa quando nasce de novo, quando é regenerada, quando é transformada pelo Senhor, ela para com aquilo que é pecaminoso. Ou seja, ela para de fumar, de beber, de mentir, ela pega os DVDs de pornografia e joga fora, ela pega músicas seculares que blasfemam, que falam, fazem apologia ao crime, à prostituição, há um monte de coisas que desagradam a Deus e abre mão disso tudo. O regenerado, quando ele nasce de novo e essa santificação inicia-se na sua vida, ele passa a odiar aquilo que ele gostava, que é o pecado em si, e começa a amar aquilo que ele odiava, as coisas de Deus, a igreja, a oração, o estudo bíblico, a comunhão com os irmãos, ou seja, a comunhão com os santos, começa a falar de Cristo, falar do reino de Deus, começa a fazer essa evangelização. Então, o primeiro estágio da santificação é o começo que está definido na regeneração. A pessoa que nasce de novo, que é transformada por Deus, ela tem uma mudança na sua moral, na sua vida, que as pessoas podem observar. O segundo estágio da santificação, ele acontece durante toda a vida do cristão. Se santificação é tornar-se semelhante a Jesus, isso significa que o cristão ele torna-se semelhante a Jesus dia após dia. Ou seja, na semana que vem o cristão é mais parecido com Cristo do que hoje, no mês que vem, no ano que vem, daqui 10 anos o cristão está mais parecido com Cristo do que hoje, daqui 50 anos o cristão está mais parecido com Cristo do que hoje. Então, a santificação ela ocorre processualmente, ela não é um estado definido, ela é um estágio. Por isso que estamos estudando os estágios da santificação. Um dia nós entraremos num estado de santidade, mas hoje vivemos num estágio de santificação. Eu sou santo hoje, amanhã também, na semana que vem
e continuarei sendo, e assim sucessivamente. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando os cristãos de Roma, né, através da sua carta, ele diz que os cristãos foram libertos do pecado, isso está em Romanos 6,18, e que estão mortos para o pecado e vivos para Deus, isso está em Romanos 6,11. Todavia, ele reconhece que o pecado permanece na vida deles também. Por essa razão, ele aconselha-os a não deixar que o pecado reine sobre as vossas vidas. Está em Romanos 6, do versículo 12 ao 13. Então, os estudiosos dizem que o nome disso é antinômio, ou seja, é quando duas verdades são declaradas como verdadeiras na Bíblia, mas elas aparentemente se contradizem. Existe aparentemente um conflito entre elas, ou seja, o cristão ele está morto para o pecado, mas ele nunca poderá dizer que não existe pecado na sua vida. O pecado não é um estilo de vida, não é um padrão de vida para o cristão, mas ele existe. Então, o estágio da santificação é processual. E o terceiro e último estágio da santificação, meus irmãos, acontecerá na morte do cristão. Primeiro, na alma, e depois, quando Cristo voltar, no corpo. Então, nós só estaremos livres totalmente do pecado, nós só estaremos livres completamente da iniquidade quando morrermos. A nossa alma entrará num estado de santidade na morte. E depois, quando o Senhor voltar, no nosso corpo. E finalmente, nosso corpo estará para sempre liberto do pecado. Nosso corpo será semelhante ao corpo que Jesus Cristo tem hoje, um corpo transformado, glorificado, não sujeito mais ao pecado, não sujeito mais ao erro, não sujeito mais a transgredir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, esses são os 3 estágios da santificação. O primeiro, que acontece na regeneração, né, quando nós começamos a vida cristã, quando nós nascemos de novo, a nossa vida ela é transformada de tal maneira que as pessoas observam essa santificação em nós. O segundo estágio é durante toda a vida, né, ou seja, durante toda a vida eu me torno mais semelhante a Cristo. E o último estágio é na morte, quando a alma ela vai para o Senhor e entra em estado de santidade, e na volta do Senhor, quando o corpo for glorificado e nós formos semelhantes a Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes sempre através desses vídeos, desses estudos, quando formos estudar a palavra em casa, na igreja, para sabermos exatamente como devemos agir e como devemos glorificar a Deus de maneira correta. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, meus irmãos.